Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Equilíbrio Cast, com mais um episódio 17. E hoje nós vamos falar sobre o tema A escola disse que meu filho precisa de acompanhamento. E agora? Para nos ajudar com mais informações, temos a nossa convidada, neuropsicopedagoga da Ponto de Equilíbrio, Giovana. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Ingrid. Obrigada pela oportunidade. É muito satisfatório estar aqui. Que bom, muito feliz de ter você aqui. Sei que você tem muito a nos dizer e vai poder acrescentar aí com muitas famílias e profissionais. É isso que a gente pretende, né? De uma forma singela, passar algum conhecimento, algumas dicas importantes, né? Do nosso dia Sim, a dia. que bom. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Por que que você escolheu essa formação? Sim. Então, eu sou mais conhecida como Tia Geu aqui em Rondonópolis, né? Na clínica, todos me chamam Sim. de Tia Geu. Antes de neuropsicopedagoga, eu sou uma mãe do Miguel, esposa do Joel, e tenho muito amor pela minha profissão. A educação em si, ela surgiu na minha vida, eu sou pedagoga, né, de formação, foi muito de Deus, né? Quando eu iniciei a minha jornada de trabalho, quando eu saí do ensino médio, eu iniciei na APAE. A APAE, o que é a APAE, né? Eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. E lá eu fui muito abraçada, eu fui muito, Acolhida? acolhida, muito acolhida. E isso, as minhas visões de profissão mudaram muito, né. Algo que eu vinha desde criança idealizando, sumiu, né. Foram outros propósitos. Professor, jamais na minha vida, eu não queria essa profissão para mim. E quando eu cheguei na PAI, eu vi um mundo ao qual eu me apaixonei, né. E foram um ano e pouquinho, tentando descobrir para que área eu ingressava. Uhum, E sim. claro, dicas com pessoas que a gente, né, com afinidade. Então, a pedagogia surgiu na minha vida. "Ah, eu vou fazer pedagogia". Mas antes, enfim, desculpa, não foi a pedagogia, foi o magistério, tia Ingrid, foi o Ah, magistério. Porque eu não sabia que área da educação tomar, né. Então, o sim. magistério tem na outra cidade. Eu saí da faculdade, que eu já estava há 1 ano e Olha. meio, e ingressei na no magistério, que era fora da minha cidade. Imagina uma pessoa sair da faculdade Mudança radical. e voltar para o ensino médio. Foi muita Sim. loucura, porque, assim, englobou muita coisa. Como eu já estava na área, ali, vendo muita coisa na educação, eu sempre fui muito curiosa, eh, então tudo foi difícil na questão do que os professores passavam, muita coisa eu já sabia, então, assim, foi um pouco muito diferente, né. Mas e Sim. se passaram 4 anos e eu, então, já sabia da pedagogia, porque ela me Uhum. abria muitas portas, né. Sim. E fiz a pedagogia também em outro município, 4 anos de novo indo, né, estudando. E antes de terminar já a pedagogia, eu comecei a minha pós, que eu não tinha dúvidas. Nossa. Educação especial inclusiva, que Uhum. era o auge, né, foi em 2013, por aí. E, assim, também presencial, era no sábado. E quando eu terminei a pedagogia, eu já estava, né, na metade do caminho da minha Sim. pós. E, né, aí eu fiquei na APAE de Santa Helena, lá do Paraná, né, a minha cidadezinha que eu amo tanto. E então, já me especializei novamente na questão dos transtornos e Uhum. deficiências, né, Olha, deficiências que intelectuais. bacana. Aham. Então chegou um tempo, depois de muitos anos, assim, Uhum. eu precisava novamente estar atualizada. E o que Sim. fazer, né? Pesquisa daqui, de lá. Eh,
a neuropsicopedagogia. Foi algo assim que, como eu já falei, sempre muito curiosa, né? Sim. Ai, como essa criança aprende, como que isso acontece. E a neuropsicopedagogia achei que encaixou no momento. Proporcionou Aham, tudo isso, isso, né? proporcionou Que e foi bom. maravilhoso. Foi aí então Uhum, que, né, que eu vim para Rondonópolis e uhum. entrei já na ponto de equilíbrio e estou aí há 2 anos e meio, indo para 3 anos. Que linda a sua trajetória, parabéns, Giovana. Obrigada. Quando a escola ela sugere o acompanhamento para a criança, a gente sabe que sempre tem alguns motivos por trás dessa indicação. Quais Uhum. são? Então, tia Ingrid, né, porque no dia a dia é sempre chamado assim, Sim, mas tia Gil. assim Ingrid, então, o que acontece? Nada é por acaso. Se o professor, se alguém teve alguma dúvida, é porque com certeza está acontecendo alguma coisa. Quais são? Pode ser no comportamento, né, o comportamento dessa criança está fora de um padrão, porque querendo ou não a gente usa um padrão, né, e Sim, ele tem que ser levado em consideração. A desatenção, não está acompanhando a turma de forma, né, que deveria. Então são tudo fatores, tão simples, mas que fazem toda uma diferença aí na hora, né, de estar colocando isso, trazendo para o pai e buscando sim, né, uma ai como fa uma um caminho, uma direção? isso, e Uhum, tá também encaminhando, né, uhum, encaminhando essa criança. sim. Então, Uhum. quando os pais, eles recebem essa indicação, qual que é o primeiro passo que eles têm que tomar? Primeiro, Ingrid, que o pai ele tem que acolher isso, né. Olha, se os professores, se a escola chamou eles para conversar, acolhe primeiramente, escuta, veja, o que realmente está acontecendo. A partir disso, procure um profissional, né, um profissional que vai te amparar, um profissional que que entre de acordo com as suas questões, né, Sim, que com seus critérios que ele acredita, né, que o pai acredita. sim. E buscar a referência desse profissional, né, para que realmente seja Exatamente, um bom profissional. E exatamente. a partir do momento que os pais, eles buscam esse profissional, é onde eles vão passar a entender como que funciona o trabalho desse profissional. No seu caso, você é neuropsicopedagoga, como Isso. que funciona o seu trabalho? Então, a neuropsicopedagogia, ela vem de uma ciência, né, que trabalha dentro da pedagogia, da neurociência e da psicologia. A psicopedagogia, ela já dentro da aprendizagem, dentro da pedagogia e da psicologia, ela vai um pouquinho mais além, né? Ela te dá Sim. um âmbito um pouco mais, né? Ah, como que isso acontece lá no seu cérebro, o porquê não está Uhum. acontecendo o que deveria estar, né? Sim. Deu para entender? Deu. Deu? Deu. Então, Giovana, só para a gente entender melhor. Uhum. Os pais buscam esse profissional e esse profissional ele vai começar de que forma? Com anamnese, depois Isso, avaliação. isso. Tem um É, passo a passo aí, né? isso, chega na clínica, esse encaminhamento feito Uhum, por um profissional, né, a questão de um médico, seja ele psiquiatra, neuropediatra, pediatra, infantil, então independente, chega esse encaminhamento à clínica, vem uhum, até mim, uhum. e o primeiro momento é com a família, né, é com o responsável, né, da Sem a criança, criança sem mesmo, a né? criança. Se chegar a ser Uhum, um adulto, que pode acontecer, um aham, adulto, um adolescente aonde que ele tem mais autonomia, pode ser sim com essa pessoa mesmo. Mas uhum. tratando de uma criança, é com os pais, né. A Ah, gente vem, faz uma anamnese, é uma é uma investigação, né, é uma investigação aonde vai nortear o meu trabalho. E tudo que essa família me traz é relevante e significativo, importantíssimo. Por isso também
é importante os pais não omitirem nada, né? Sim. Desde um sono, né? Uhum. Desde um comportamento, qualquer coisa. Algo que, né, tem que estar pondo para profissional. Após essa trajetória da anamnese, que acontece num atendimento, né? Sim. A gente vai para a avaliação, né? Essa avaliação é muito sucinta, é muito específica. Eu tenho uma forma de trabalhar muito peculiar minha, né? É muito individual minha, que eu acredito e literalmente que é importante, que é no primeiro atendimento formar esse vínculo, nada de Sim. jogar, ai, vamos logo para testes, logo para, né? Para que seja algo prazeroso também, Exatamente, para né? essa criança se sentir bem, né? Sim. Que é importante. E Uhum. através desse primeiro momento é que eu vou alinhar toda essa avaliação, né? Toda essa questão da avaliação, que ela vai passar pela estruturação de escrita, leitura e escrita, a questão cognitiva em si, socioemocional, linguagem, as Sim. funções executivas, né? É todo um critério aí que a gente vai colocando, alinhando, né? Para depois formular um relatório, né? Que é o momento que volta a família. Então, vem a família e eu expunha todo esse processo, esse relatório, e onde os pais, né, ficam sabendo da questão das habilidades, das dificuldades dessa criança, né? Uhum. Então é de grande importância, né, fazer uma avaliação bem completa, Muito, muito. porque isso realmente vai contribuir muito para uma boa intervenção, né. Muito, Ingrid, Então é muito. fundamental. Fundamental. Uhum. Ah, e assim, Giovana, nós sabemos que os pais acabam tendo, assim, dificuldades em diferenciar, se é uma dificuldade de aprendizagem transitória ou se é uma dificuldade de um transtorno que possa precisar realmente da intervenção. De que Sim. forma eles podem estar, né, conseguindo diferenciar, até porque a gente sabe que tem sinais que passam despercebido em casa. A Sim. gente sabe que muitas das vezes fica mais evidente na escola. Então fala aí para nós, dá dicas de como perceber mais. Os pais é o que estão a maior parte do tempo, às vezes não, né, mas, Uhum, e conhecem o seu filho, né. Então, ter aquele olharzinho especial, né, ter, assim, eu falo, Ingrid, que os pais que estão no dia a dia da criança, ela sabe quando tá algo errado, né, porque é algo que não está alinhado como deveria naturalmente ser. uhum. Eh, Porque sempre tem, né, os sinais, e né, eu falo, por mais simples que seja. Uhum, quando tem, uhum, não existe erro. Os pais sempre sabem, sempre uhum, sabem. Não estou acompanhando, eu não sei, eu não sou um profissional da área, mas tá me incomodando porque lá na escola o meu filho não tá acompanhando, lá na tarefinha de casa, ele não tá querendo hum. fazer. Ele não tá querendo fazer a tarefa, ele não tá querendo ir para a escola, né? É uma Sim. versão de ir para a escola. Então, é o sinal. É um sinal importante. Então, Uhum. essa aversão à escola, essa desatenção, não consegue focar na As atividade. fugas, né, das Ah, tarefas. exatamente. Então, são coisas simples, como eu já, né, falei, Uhum. que são importantes, que são Que tem que levar em consideração, exatamente. né, E a questão da diferenciação, né, do transitório. do transtorno, do que é só um atraso. Esse atraso, essa questão transitória, ela geralmente, Ingrid, acontece por fatores, né, mais assim, de casa, uma mudança, Hum. uma adaptação escolar, né? Então, é tudo isso. E ela é passageira, né? Sim. Passageira. A escola e a família, às vezes, dão conta ali, né? Uhum. E já o transtorno, ele é
ele não é passageiro, é algo que Sim, fica, algo que mas dura, né, ali por mais por tempo mais e que deve tempo. ser tratado de uma Uhum, forma diferente, com um olhar mais, uhum. né, mais profissional, porque às vezes é uma estratégia, às vezes, né, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Sim. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Uhum. E quais são esses transtornos? Sim. O que esses transtornos o transtorno dentro da aprendizagem, Uhum. né, a gente leva em né, tem os critérios. A dislexia, que é a questão da dificuldade da leitura e da compreensão, a desortografia, da escrita, né, eh foge, né, tudo com cia, Descalculia. descalculia, Te a desortografia e hã. a disgrafia, que as 2 remete à questão de escrita, uma mais por palavras, outra Uhum. mais questão motora de palavras isoladas, né. Então, Sim. assim, vem toda a descalculia, que é a questão do conceito matemático, né. Uhum. Aí também vem o TDAH. TDAH, que é a questão Uhum. da hiperatividade, da desatenção, Uhum. o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Também temos, o transtorno do desenvolvimento, né, global, que é a questão da coordenação motora fina, a dispraxia, que a gente fala, né, Sim. que é a questão da disfunção ali na coordenação motora fina e ampla, né, a Uhum. global. E todos esses transtornos, a neuropsicopedagoga consegue fazer um bom Consegue. trabalho. Consegue, porque Uhum. assim, é algo muito específico. Eu falo que todo mundo já sabe que o ser humano é único, né? Cada serzinho que chega para mim Individual. é muito individual, Sim. seja ele com transtorno, sem transtorno, né? Uhum. E é ali o meu olhar, o meu conhecimento que vai abranger. Ah, essa criança precisa de um direcionamento assim. Na escola ele precisa uma adaptação. Em casa um pouquinho mais de um olhar, né, porque às vezes acaba passando despercebido, né, Uhum. a rotina da gente não é fácil, né, Ingrid. Não, Então, assim, a muita gente correria. acaba se culpando por isso e no fim as consequências acontecem. E é aí, né, que entra o nosso trabalho para estar também dando um discernimento, né, dando Uhum. um colocando isso mesmo, seja também encaminhando para outros profissionais, né, Ingrid, que Sim, a importância também da equipe, né, exatamente, porque assim não é só o meu trabalho. Olha como é um importante. complementa. É Giovana neuropsicopedagoga, Uhum. é o psicólogo, é o fono, é o TO, é o físio, A é o psicomotricista, psicomotricista, todos os a físio. tem todos os seus, né, Uhum. o A importância, Uhum. né, E assim, dentro dos de cada um. profissionais também não é só isso, é aí em Sim. casa, né. Sem esses Uhum. pais nós não conseguimos fazer nada, Sim. nada mesmo. A gente não consegue nada sozinho. Então, temos a equipe multidisciplinar que está aí, precisamos da família e também precisamos da escola, né. A Sim. escola, essa parceria, a gente tem uma parceria bem legal com a escola, é muito produtivo, as escolas têm me recebido, assim, sabe, Forma. de forma muito boa, sabe, muito gostosa, entendendo, às vezes, as mudanças que precisam haver, né, nessa questão de facilitar esse Uhum. processo da criança, Sim. né, porque esse é o nosso objetivo. Com É certeza. Que bom ter essas parcerias, porque faz muito. toda a diferença ali no resultado da intervenção. Exatamente. E Uhum. Ingrid, assim, é importante porque hoje é tudo muito direcionado ao ABA, a gente sabe. E eu, como sou a neuropsicopedagoga, na questão Do do convencional. convencional. Aham. No entanto, a equipe ABA está sempre comigo, né? Eu estou sempre com ela. Uhum. É troca de informação, é sempre estando a par, né, do que está acontecendo, é um auxiliando o outro, e essa parceria dá muito certo. A gente Sim, vê muita evolução. Eu sou muito orgulhosa da minha profissão e eu até sou suspeita a falar, mas assim, sim. quando eu vejo tudo isso acontecer, eu fico muito feliz.
sabe? Ai, é lindo de ver, tia Gê, o É. quanto você comemora, os seus olhos brilham com cada evolução ali de cada criança e É, adolescente. Então, a gente sim. sabe que você faz um trabalho lindo e é onde vem tendo aí resultados maravilhosos. Tem, está tendo sim, Ingrid. E quando chega as devolutivas, das reavaliações que a gente faz, né, esse momento é muito gratificante, é onde a gente fica cara a cara com os pais e onde sai coisas maravilhosas. É aonde Sim. vê que tudo tá dando certo, né, Uhum. e que não tiver também a gente direciona, né, para que Uhum. acerte, né. Então, assim, é onde os pais falam, aonde o meu paciente chega e fala assim: "Tia Geu, ontem na escola Uhum. eu lembrei de você. Eu fui fazer uma atividade que a gente Que fez aqui muito gracinha. muito parecida, que proporcionou meios com que se resolvesse com mais facilidade", Ai, entende. que E quando a gente lindo. ouve isso, Indy, não tem como não brilhar Vale a os pena olhos. todo esforço, né? Todo as noites Ai. que a gente passa pensando, porque assim é tudo pensado com muito carinho, com muita dedicação, né, de cada Sim. um individualmente. Ai, que bacana você falando da equipe. Como é bom a gente ter orgulho da nossa Ah, equipe, eu tenho. né. E assim, inclusive a gente tem a nossa psicopedagoga também, Tairine, lá, que também vem Isso, fazendo um trabalho lindo. sim, Então isso, né, vem refletindo aí em grandes avanços. muito. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre os pais, porque a gente sabe que ainda tem pais que têm resistência em buscar esse profissional, em buscar avaliação, até com medo de um possível diagnóstico. É. Assim não é fácil, né, Uhum, Ingrid, quando eu fico com a pulguinha atrás da orelha que meu filho não tá acompanhando. Mas o quanto mais se prolongar isso, quanto mais ficar se angustiando com essa mais questão, difícil, mais né? difícil vai ser. Então, Sim. a partir do momento que a gente entender que o quanto antes eu for atrás de alguém para dar suporte, me dar um direcionamento, melhor vai Uhum. ser. Vai ser melhor para você, mãezinha, paizinho, e vai ser melhor para essa criança. Menos prejuízos, Muito né? menos. E assim, não é Uhum. só na questão da aprendizagem, é na autoestima, né. Então Sim. é tudo relevante. Uhum. Então, assim, quando vem o medo, né, vem o medo, Sim. esse pai, essa mãe, eles sentem medo, Essa é insegurança. natural, a Uhum. gente tem, todos temos, né. Sim. Mas o importante é você procurar alguém da sua confiança, alguém, né, Uhum. que pode te dar esse apoio, essa avaliação. Eu, neuropsicopedagoga, não posso dar um diagnóstico escrito que equivale à escola, que tem toda uma burocracia que se Uhum. ganha com a questão do diagnóstico, fechado, né, Ingrid, Sim. todo uns de direito, leis, né, que Uhum. cabem aí, eu não posso dar. No entanto, numa avaliação minha, as hipóteses equivalem a um diagnóstico, né. Uhum. E isso eu tenho certeza que lá, quando essa criança vai para o médico, é levado em consideração. Essa equipe multidisciplinar, ela acompanha essa criança. Quem está Uhum. todos os dias, durante a semana, uma semana atrás da outra, ela tem conhecimento do que está acontecendo. Sim. Chega no médico, fica muito mais claro para ele. Uhum. Imagina, é uma consulta, né? Uma consulta ali é muita coisa. Então, assim, Uhum. chega um relatório lá, uma conclusão, algo específico, né, direcionando, é levado em consideração, então isso ajuda muito. Então, quanto antes Sim. você conseguir procurar um Uhum. profissional, né, para te dar essa Uhum. linha, melhor. Melhor para Uhum. você, melhor para a criança, melhor para todos, Uhum. né. Que bom você enfatizar essa parte do diagnóstico, porque tem muitas pessoas que ainda fazem confusão. Sim. Acham que nós, que somos, né, da área aí da pedagogia ou psicopedagogia, que podemos dar diagnóstico, e não Uhum. é assim, né, dessa Aham. forma. E sim uma hipótese diagnóstica. Eu sempre deixo Hum, muito claro, já na uhum, anamnese, né, uhum, a avaliação é feita, trazemos hipóteses do que pode ser uhum, a dificuldade, como pode ser o transtorno, e uhum. tudo
a gente vê que sempre se direciona a isso. Sim. E de que forma, assim, a escola pode estar apoiando essas famílias, essas crianças nesse momento de insegurança, de medo, de resistência? É acolher, é Uhum, enxergar essa criança. Até porque, Ingrid, uhum, assim, eu falo para o meu pai, para minha mãezinha, que às vezes a criança quietinha, ela não é vista. É vista aquela uhum. criança que não para, né? Aquela criança Essa que não chama a sossega. atenção de todo mundo. Que não sossega, que mexe aqui, mexe ali, não para as pernas, não para a mão, não consegue concentrar. É essa criança que eu vejo que vem antes. A Sim, criança quietinha, ela demora um tempo mais. Até porque o professor lá também é muita demanda, né? A gente é. entende que é muita Uhum. demanda e acaba passando despercebido. Eu acabei me perdendo no pensamento. Que eu perguntei desse apoio Ah, da então, escola dá isso. para a E daí, a partir família. do momento Uhum, que ele acaba percebendo essa criança, uhum. vendo as dificuldades que ela está tendo, é, é estratégia, é carinho, é afeto, né? É Uhum, notar, é ver essa criança, então. E também, né, a estrutura, reformular a questão de didática, né? Tem dificuldade de interpretação, vamos diminuir um pouquinho, né? Fazer uma coisa sim. um pouco amena, para que essa criança tenha um pouco mais de facilidade. Então, Uhum, reestruturar esse plano pedagógico, né? uhum. Fazer uma adaptação pedagógica que é muito, muito importante. Tem várias ferramentas. Muito, Que bom. muitas, né. Uhum. Mas o enxergar leva a isso, né. Então, assim, Sim. você acolher essa criança, Uhum. passar essa segurança, já leva até porque a gente tem, o professor como, né, eu vejo os meus pacientes quando eles chegam, né, é Sim. maravilhoso, eles têm a gente como Um um ídolo. ídolo, é isso, é um Sim, carinho, é maravilhoso quando a gente enxerga essa criança, né. isso mesmo. E você já falou um pouquinho, né, lá atrás sobre a importância da participação dos pais no dia a dia, né. Sim, Eu como mãe, eu tive a vivência com as 2 filhas, e você tem com o Miguel também. sim. Então, contribui aí com nós um pouquinho de como que é essa rotina sua, e dá mais dicas aí para os pais. Ai, tem umas dicas super importantes que eu levo no meu dia a dia, Uhum. que o meu Miguel, Ah, ele é um príncipe. eu falo que eu sou muito abençoada, Aham. tenho um filho assim. Uhum. E eu tenho umas questões metódicas, né, Ingrid, na questão de Sim. regras que Somos humanas. e que também me auxiliam um pouco nessa É. questão de rotina, porque a gente sabe que uma Uhum. rotina estruturada dentro da casa é importantíssima, né. Então a Uhum. gente começa por aí, né, por uma rotina Uhum. que por Tendo mais essa organização. exato. Uhum. É no trabalhinho da escola, aquele momento: "Ah, tia Geu, mas eu não entendo nada. Eu sou de outra É, área, meu Deus, o eu que". ouvia muito isso. Então, assim, vem essa preocupação, essa cobrança Uhum. novamente, né, mas só o fato de atenção, só o fato porque, assim, se a gente for procurar os objetivos de uma tarefa de casa, não é só rever, claro que é, né, é você Uhum. rever o que está lá, é aprimorar o conhecimento da criança que estava na escola e veio para casa, mas juntar essa família, né. Sim. Então, aproveita esse momento para dar esse é um momento prazeroso, algo de enriquecer, falar, eh, De esqueci incentivar, é, motivar, e a mo só de estar ali, né. é, "Vai, você consegue, tenta mais uma vez". e como essa motivação faz Uhum. diferença. Ela faz muita diferença, porque todo mundo gosta de ouvir: "Você Sim, sabe, de se você sentir consegue". importante. E assim, Uhum, quando a criança já tem um prejuízo, aí uhum. ela fica desmotivada, né. Sim. Então isso gera uma questão na autoestima. Então você imagina essa criança ouvindo: "Você conseguiu, é isso mesmo, vamos tentar de novo, né, de outra forma você vai conseguir melhor ainda". Aí ele
quer se superar ainda mais. Ainda mais, porque assim, ele Uhum. vai se espelhar na Sim. mãe, no pai, no Uhum. profissional também, que isso eu uso como um Hum. recurso, né, de passar essa segurança. Então, assim, é muito mais fácil. É muito mais Sim. fácil. Então, assim, para os pais, né, no alto, eu falo, não é o tempo, é a qualidade do tempo, Uhum. né? Então, é uma Sim. dica. A questão da rotina, de ter um bom sono, Ingrid, né? Porque a Uhum. gente sabe que o nosso cérebro precisa de um bom sono para estar, né, guardando referências importantíssimas do dia, que isso acontece em determinadas horas à noite, que não Uhum. compensa o dormir durante o dia. Ah, meu filho não vai na Não é aula a de manhã. mesma coisa. Ele não vai na aula de manhã, Uhum. não tem por que ele acordar cedo. Sim, ele pode dormir mais, mas ele tem que Uhum. dormir aquelas 8 horinhas Sim. que são específicas. Então, 9, no máximo 10 horas Uhum. da noite, né? Vamos já Sim. levar essa criança, ter todo um, né, um acolhimento aí. Menos uso de telas. A tela, eu falo para os meus pais, só muda o endereço, gente, só muda o endereço, não é porque e assim, eu venho com isso em casa, né. Uhum. Miguel, não, o Colocando não os é limites agora veio o podcast anterior da Maria. é isso, da Maria e assim, o não necessário, né. Então Sim, aí faz tá, parte. faz Uhum. parte e Uhum. assim você tá ajudando, você não tá fazendo algo errado, né. Então Sim. assim: "Ah, mas não vou tirar tudo?". A gente sabe que é difícil, Uhum. depende da idade, viu, porque antes dos 3 anos, não, esse não é absoluto. Então, Os combinados. com essa criança aí, que ela Aham. o dia a dia dela é convivendo hoje a tecnologia tá aí, a gente não pode fugir disso, Uhum. mas assim, quanto menos melhor, né. Porque Sim. ele literalmente a tela ela eu falo, é uma palavra assim, né, Hum. emburrece. Ela não Uhum. te exige nada, ela não te exige nada a não ser o teu dedinho lá, né. Sim. Então assim: "Ai, mas eu uso para tal né, para algo educativo". Ah, beleza, tal, mas assim, Uhum. vamos ver o tempo, né. Sim, Que ter muito cuidado, né, com isso, não esse passe, não tempo. extrapole. Uhum. Isso Isso aí. mesmo. Então, sabemos que essa dificuldade, muitas das vezes, dos pais participarem devido à rotina, que é bem, né, corrida para muitos. Eu Aham. como mãe, né, eu tive aí a vivência tanto com a Dani como com a Júlia, de formas bem diferentes, né. Eu sei que Uhum. muitas das vezes chegava do serviço cansada, mas, né, sempre ali tentando participar desses momentos. A Dani, ela sempre demonstrou muita facilidade, era muito esforçada, né, mais Uhum. independente ali nas tarefas, mas eu percebi que mesmo assim ela gostava que eu estava ali do lado dando um apoio, se importando com o que ela estava Isso. fazendo. E depois veio a Júlia já precisando de um suporte a mais, dependendo ali de um apoio total. Onde eu tive que me superar ainda mais, onde eu fui, Exatamente. né, adaptando, aí veio a pedagogia adaptada, onde eu pude ampliar para clínica, e isso foi Maravilha. maravilhoso, mas a É, gente sabe, né, a gente sabe que não é fácil, é. né, E assim, Ingrid, eu mas vale também a pena. vale muito a pena, vale muito a pena. Uhum, E essa uhum, vivência do meu dia a dia, uhum, é claro que a minha área, ela me favoreceu muito a isso, e como eu uhum, sempre muito curiosa, sempre gostei muito de estimular o Miguel, mas sempre usei as coisas que ele gosta. Assim como lá na minha sessão eu também vou utilizar algo que o meu sim, os paciente gosta. reforçadores. Reforçadores maravilhosos, que a gente vai fazer o que a tia Geu pede, depois o que a criança quer, né, Sim, recompensando. mais do que E merecido, né? em casa é do Sim. mesmo jeito, a gente vai Aham. lá no banho, por exemplo. Uhum. No banho, você tá no banho com a sua criança, a esponja, aquela espuma, ai, vamos estimular a questão né, das letrinhas, dos números, vamos escrever na parede, no chão, no vidro, no box, o que você tem em casa, utiliza essas questões
pro bem, de estar estimulando, de estar colocando essa vivência para essa criança. Porque isso vai aguçar ainda mais a vontade. Porque ela Sim. vai aprender e ela vai sempre querer aprender mais, né? E nem precisa gastar com muitos recursos. Cara, eu já tive pais, Ingrid, que chegou assim: ah, não, eu tô vendo esse recurso aqui, esse brinquedo, que eu mostro, né? Muito que eu Sim. utilizo. E fala: não, eu vou comprar isso. Não tem necessidade. Não tem necessidade, até porque se ele precisa, eu vou estar utilizando aqui. E Uhum. então, assim, vamos, né? Adaptar, Adaptar de é na hora, algo. é na cozinha, né? De Uhum. vez tá lá na tela, chama pra cozinha, vamos cortar um Sim. vamos preparar junto a comida. É Uhum. nesse momento que tudo acontece com muito prazer e muito lindo, né? Verdade. Tia Geu, agora eu queria que você falasse um pouquinho para nós, uma pergunta que muitos fazem: quanto tempo, em média, a criança vai levar para poder ter uma melhora significativa após esse acompanhamento? É. Então, cada ser é único, né, Ingrid? Cada ser é único Uhum. e não tem como eu, né, mesmo com não tem conhecimento nesse mundo que tem como falar assim: "Ó, tanto tempo". Sim. Vai muito da individualidade da criança, do interesse dela, né, Uhum. da dificuldade dela, do transtorno dela também, a questão do Sim. DI quando é algo um pouco mais, né, severo. Então tudo tem que ser levado em consideração. No Uhum. entanto, né, de 3 a 6 meses, 6 meses eu falo que precisa dar um resultado, né. Sim. Algo bem feito, algo que Uhum. tem um objetivo, que é feito com segurança, com todo esse carinho, com todo esse, né, com sabedoria, né, Sim. ele vai apresentar. Às Uhum. vezes mais, às vezes menos, mas 6 meses ele precisa, "Ah, Uhum. mas o meu filho" cada um tem um tempo, né, cada um tem Sim, um os tempo. pequenos avanços, A os gente grandes sabe, a gente avanços. sabe Uhum. disso, né. No Sim, entanto, algo se mas eu tô tem que ter, tem que tem que ter ter, um avanço. tem que ter um avanço. Aham. Então, assim, é a hora dos Uhum. pais também estarem, né, Atentos. atentos, olhando, Uhum, buscando. "Ah, meu uhum. filho faz a terapia, não tem uma devolutiva, não tem essa conversa", tem que ter, Ingrid, tem que ter. Sim, tem que Essa ser o mais cumplicidade transparente possível. essa Com cumplicidade uhum, com a família é uhum, muito importante. É importante uhum. para o meu trabalho, né, como Sim, profissional que também quero ver avanços, e para esses pais, até pra para diminuir a ansiedade dos pais. claro. Uhum. E assim, Uhum. tudo acaba ocorrendo, melhor, né. Tudo Sim. acaba indo para o caminho aonde Uhum, que a gente quer que seja direcionado, né, que é o uhum, nosso objetivo, é o avanço da criança. Então assim, 6 meses tem que ter alguma uhum, questão significativa. Como eu falei, uns menos, outros mais, também a gente levando a individualidade uhum. de cada um, mas tem que ter, né. Sim. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que na Clínica Ponto de Equilíbrio, né, estamos estruturando ainda, mas assim como a Maria falou no outro podcast, você também está fazendo parte desse projeto. Queria que você falasse pelo menos um É. pouquinho. Então, Ingrid, o nosso objetivo é e sempre foi, um trabalho minucioso, com critérios importantes, com uma base, de acolhimento, né, e pensando nisso, para uma melhora que pode acontecer, né, sempre tem. Então vem aí algo novo, Novidades. exatamente, que vocês vão acabar pegando no decorrer dos dias Sim. aí, né. Então, assim, sempre melhorando, mas também sempre lembrando que a nossa base é esse acolhimento, né, dessa criança, dessa família. Então, sempre pensando nisso, algo melhor vem por aí. Ai, que lindo! E com certeza vai ser um sucesso, porque você já faz um trabalho maravilhoso, então só tem a melhorar, mais Ah, ainda. muito obrigada, Ingrid. É muito satisfatório, Uhum, é muito importante, né, esses momentos, porque é algo que para nós está no nosso dia a dia, mas para quem não está, fica uhum. muito claro, né. E se tiver Sim. alguma coisa também, né, Ingrid, que Uhum, não: "Ah, tenho dúvidas",
entre em contato, venha me conhecer, Sim, né? Venha na marca um clínica, horário. marca um Uhum, horário, a gente uhum. pode estar alinhando, vendo a necessidade, né? Então, assim, Sim. vai estar clareando muito mais. Uhum. E a gente sabe que as dúvidas sempre tem, né. Sim. A gente ouve muito falar: "É a mesma coisa do atendimento da sala de recurso, da aula de reforço?" Olha, tudo que nós falamos e uma coisa importantíssima que a gente ouve diariamente: "Ah, meu filho não vai, né, Uhum, para o atendimento clínico, porque ele já faz o reforço". Reforço escolar. uhum. Reforço Todos esco são importantes, mas tem muita Muito, diferença de muito. cada um. Tenho muitos Sim. pacientes que Uhum, fazem uhum, acompanhamento comigo e que fazem o reforço escolar, fazem Supera, fazem uhum. outras atividades que são importantíssimas. Cada Sim. um com a sua individualidade, Uhum, cada um com sua importância também. Mas assim, quanto clínico, meu trabalho, né, Ingrid, uhum. ele é direcionado, ele traz estratégias, ele trabalha o cognitivo, aonde ele vai Sim. abrir, a dificuldade está aqui, o que a gente pode fazer para superar, né? Uhum. Utilizando as habilidades E para potencializar essas potencializar. habilidades. Exatamente. Uhum, Já o reforço escolar uhum. vai o quê? Vai rever as matérias da Os escola, os conteúdos. conteúdos, ele Uhum, é direcionado a isso. uhum, Ele é sim. buscado diretamente o que ele Uhum. está trabalhando na escola, vai reforçar, reforço, Sim, o reforçar. nome já fala. Exatamente. Uhum. São distintos, no entanto, Cada importantes, um com né? sua importância. Exatamente. Uhum. Ai, foi ótimo. Eu não sei se você quer contribuir com algo Hum. mais. É Fica à assim, vontade. agora vem, né, na cabeça, assim, Uhum. todo esse preparo também para esse momento, e a questão da avaliação, né, a questão os pais chegam, as crianças chegam na sala, eles amam, porque, assim, é tudo A sala colorido, da tia Geu é encantadora. é maravilhosa, ainda mais quando eu abro Muitos aqueles jogos, armários. muitos É, recursos. muito, assim, e eu sou apaixonada por cada detalhe. Uhum. É na avaliação que a gente utiliza: "Ah, tia Gel, mas você só brinca com essa criança", a gente ouve, né, a gente Aham. ouve. Mas, assim, aquele quebra-cabeça, aquela torre de Hanoi, aquela né, a torre de Londres que possibilitam Ns Uhum. atividades, não só na avaliação, mas depois também nessa intervenção, Uhum. né. Sim, maravilhoso. É. Parabéns mais uma vez, Obrigada. Giovana, que você continue encantando aí as crianças e adolescentes com seu trabalho, as famílias, e que possamos ter mais evoluções e mais sucesso aí com o seu projeto, que tá, Uhum. né, quase, quase saindo. Então, só agradecer. Muito obrigada pela Uhum. oportunidade, muito obrigada por este momento. E como eu ouvi de uma mãezinha agora há umas 3 semanas na devolutiva, a gente tem uma missão. E a minha eu Isso. acredito que está aqui, Uhum. porque é muito de Deus, né. Eu falo, eu tenho que cuidar com meus pedidos, porque eles se realizam muito fáceis, né, Deus é muito bondoso. E tá aí algo muito maravilhoso que eu faço, que eu sou apaixonada, que é o meu trabalho, que é a clínica onde eu trabalho, que é os colegas que eu tenho, né. Então, Sim, assim, tudo me proporciona alegria, felicidade e tudo fica mais fácil quando se tem isso, né. sim. E que bom poder compartilhar todo o seu conhecimento, levar informações. Com certeza você vai estar contribuindo com muitas famílias, muitos profissionais. E eu acredito que nós vamos ter que se preparar aí para mais momentos.